Olá, boa tarde. Boa tarde. Ótima quarta-feira. Eu quero agora conversar com vocês sobre quem for chegando aí pode ir se apresentando, que nós vamos ter uma aulazinha básica hoje à tarde. Eita, é, já tem já para mais de 200 pessoas. Boa tarde, galera. Boa tarde. Isso, tá chegando. Então veja só, hoje é uma livezinha mais explicativa. É uma aulazinha básica, porque eu achei importante falar depois de algumas coisas que Neide Costa, oi tia, boa tarde. Tudo bom, tia? Tia tá mandando um montão de beijinho. Um beijinho pra você também. Fica aí que vai ter 5 minutos de aula pra você fazer as perguntas, tá certo? Saia não. Só se for muito necessário. Então, vê só. Alguns alunos meus, ex-alunos, perguntaram e sempre perguntam, até porque eu costumo dizer, professor de ciências biológicas, na mente de alguns alunos e na mente de algumas pessoas, é como se o professor fosse um médico, fosse um enfermeiro, fosse alguém ligado à área da saúde, né? Muito embora que nós que estudamos as ciências biológicas temos cadeiras que pagamos que são iguais, como citologia, anatomia, né? A fisiologia, enfim, e citologia, que são os estudos das células, anatomia, que é o estudo do corpo humano, o sistema reprodutor masculino e feminino. E alguns alunos, há mais de uma semana, lógico, mas eu vi que isso está aumentando constantemente, me questionando sobre algumas, provavelmente, DSTs ou ISTs. Hoje, os livros de ciência não traz mais a DST, não traz mais DSTs, e sim traz a sigla IST, ou infecção sexualmente transmissíveis. Alguns anos atrás, eles traziam a DST, doença sexualmente transmissíveis. Edilene, boa tarde. E falar desse tema sobre ISTs, DSTs. Edilene, boa tarde, querido. Boa tarde, meu anjo. É muito complicado, porque principalmente os pais têm muitas dificuldades em responder às perguntas que os filhos provavelmente venham perguntar, venham querer tirar. Finha Ribeiro, boa tarde, Finha. Muito embora nós vivemos em uma sociedade que hoje existe muitos meios desses adolescentes pesquisarem as redes sociais para que eles encontrem algumas informações, mas a gente sabe que nem todas as informações elas são corretas, são coerentes ou está a nível daquilo que nós deveríamos responder aos adolescentes. Tio Rodrigues, Leonilda. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, porque sendo você pai, sendo você mãe, Leonilda Matos, boa tarde, tia. Sendo você mãe, sendo você pai, você não pode se extinguir, se afastar de tirar as dúvidas do teu filho ou da tua filha, ou do teu neto, da tua neta. Você tem que estar apto a conversar. Assim como os professores têm muitas dificuldades, né? Professores, principalmente, professores que não são
da área de ciências biológicas, eles ficam muito perturbados quando um adolescente chega para tirar dúvidas sobre ISTs, DSTs. Leonilda Matos, boa tarde, Noezinho, boa tarde, tia. E daí é muita dificuldade. E ainda, Josino Gomes, existe aqueles pais, porque eu já me deparei, viu? Eu já me deparei com pais, sendo eu professor de ciências biológicas, lá no 8º ano, dando aula sobre o sistema reprodutor masculino, sobre o sistema reprodutor feminino, e pais depois vieram me questionar dizendo que eu estava ensinando safadeza aos filhos. Então, a mentalidade de alguns pais hoje ainda é muito atrofiado. É lógico que eu, enquanto professor, eu tenho que saber o meu público de aluno, que eu vou ter que falar abertamente sobre doença sexualmente transmissível. Eu não vou chegar para um 5º ano, para um 6º ano. Mas se o conteúdo está lá, abordando lá para os alunos do 8º ano, que é necessário o professor dar sua aula sobre o sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, sobre as ISTs, e eu não vou expor, eu não vou dar minha aula, eu não vou falar, por quê? Porque alguns dos pais vai questionar. E eu lembro muito bem quando alguns pais chegaram para mim dizer: eu não quero que o senhor passe esse conteúdo para a minha filha, porque o senhor chegou com alguns preservativos na sala de aula e mostrou, e eu não quero que a minha filha veja isso que o senhor está mostrando na sala de aula. Isso para alunos do 8º ano. Não sabendo ele, que eu tive vontade de contar, mas como profissional me calei, que a filha dele tem justamente uma vida sexualmente ativa. E que o papel, Neide Costa, e que o papel do professor Marilene, Andressa, Marileida, boa tarde. O papel do professor não é transmitir a prática da sexualidade. O professor não está ali para ensinar o aluno a transar ou a aluna transar, ter relação. Não, o papel do professor de ciência ou qualquer um dos professores é passar o conteúdo que está lá no Currículo Nacional de Educação. E é necessário tirar as dúvidas. Tudo vai ter a hora para você chegar e conversar com aquele adolescente. Neide, o professor não pode, mas o mundo pode. E de uma forma errada. Justamente, né? Então, Neide Costa diz, o professor não pode, mas o mundo pode. E de forma errada. Então, é justamente isso que ocorreu. Enquanto aquele pai chegou para mim repreender e dizer, a aluna do 8º ano, não quero que você ensine sobre ISTs, que são infecção sexualmente transmissível, ela chegou para me falar que estava tendo relação ativa, inclusive com alunos, eu não posso citar o nome do aluno ou dos alunos, isso é ética minha, mas que veio chegar para mim citando o que estava sentindo. E eu, como professor, que pude foi passar o conteúdo a nível e orientá-la para que procurasse o PSF de sua região, o especialista, para fazer uma consulta. Então eu, como professor, eu não chego na sala de aula para ensinar safadeza ao meu aluno e à minha aluna, não. Qualquer professor do 8º ano sabe que no Currículo Nacional de Ciências Biológicas está lá o conteúdo. Sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, ISTs ou DSTs, e o professor
Nega Salvador, boa tarde. Marisa Santana, boa tarde. E o professor ou a professora vai transmitir, vai passar. E o mais incomum que eu acho é quando alguns pais não chamam o filho ou a filha para ter uma conversa, colocar os pés, principalmente quando está na adolescência, entrando na puberdade. Alguns pais estão de parabéns, mas outros eles não têm conhecimentos e morrem de vergonha de chegar para seu filho, sua filha, seu neto, a sua neta. Aí Neide Costa falou, o mundo está aí, ensinando de forma errada. Silene Barbosa, boa tarde, minha linda. Aí vem outra e vem mais. Enquanto você não quer, eu não vou ensinar. Muitos adolescentes e crianças estão hoje afinetados, pesquisando lá nas redes sociais. Não é o que é ISTs, não. Infecção sexualmente transmissíveis, não. Ciel, boa tarde. Rejane, boa tarde. Estão aprendendo coisas que vocês sabem muito bem o que é que eles podem acessar e ver. E muitos pais não vai pegar o celularzinho e não vai entrar lá no quarto para ver o que é que seu adolescente, o seu filho está assistindo. Agora, quando o professor dá uma aula de ciência, né, Neide Costa? Fala aí, Noé, que aqui na Europa começa no 5º ano. Olha aí, lá em Portugal começa no 5º ano. Veja só. Aqui começa no 8º ano e os professores de ciência é capaz de perder a cabeça. Pela falta e pela ignorância de alguns pais. Infelizmente. Aí quando chega algum adolescente, eu tenho, né? Eu tenho vários, que 19 anos dando aula não é 19 dias, não. 19 anos na sala de aula não é 19 dias, não. Professor Noé, eu tô sentindo, inclusive teve um que disse essa semana, professor, estou com ardência quando eu vou urinar. Tá doendo. É o quê? Eu não sou médico. Eu não sou da área da saúde, eu não sou enfermeiro. Eu não sou um especialista. Eu sou apenas um professor de ciências biológicas que sei o que é ISTs, quais são suas causas, o que ela causa, quais são os seus sintomas. E daí eu posso dizer, olha, pelo que você está me relatando, me contando, provavelmente, né, Graciane, sejam ISTs. Se você vai urinar, tá ardendo, tá com cheiro... Aí eu fiz uma pergunta a mais a essa adolescente, que é uma mulher, inclusive de 16 anos. Ela disse, tá ardendo, tá saindo uma secreção. E eu fui fazendo mais algumas perguntas que eu tive o meu limite de parar, que não me compete. Mas até que eu pudesse dizer, provavelmente você esteja com uma gonorreia. Que a última pergunta que eu fiz é, o cheiro lembra cheiro de peixe apodrecido? E ela disse, sim, cheiro de coisa tipo de ouvido estourado. Ela falou isso. E eu disse, provavelmente você esteja com gonorreia. Você vai no PSF. E ela foi e fez o exame e confirmou que ela está com gonorreia. Lembrando que nem todas as ISTs são causadas por vírus. Tem doenças que são causadas por vírus. Por exemplo, a HIV, a AIDS é um vírus. A gonorreia não é um vírus. A gonorreia é uma bactéria. Ah, eu pensei que tudo era causado por bactéria e tudo era causado por vírus. Nem tudo é causado por vírus e nem tudo é causado por bactéria. E nem tudo é causado por fungos. A sífilis desde 2019 no Brasil vem aumentando estatisticamente
e se ela alastrando muito dentro do Brasil, o Wilman Barbosa e o Wilman Silva. O estado de Pernambuco 2019 2020 bateu grandes recordes de adolescentes com sífilis. E a sífilis, professor Noé, é promovida por fungos, por bactéria, por vírus. A sífilis é promovida por uma bactéria. Inclusive, a sífilis tem 3 estágios. 3. Primário, secundário e terciário. E cada fase que ela se manifesta mais agressiva. A última chega a atingir o sistema neurológico. Então o indivíduo ele tem que fazer um tratamento desde a primeira fase primária, que é um tratamento que o especialista, que o médico vai estabelecer o tratamento com o bezetacil. A quantidade quem vai dizer é o médico de acordo com que ele estiver com o exame nas mãos. A gonorreia vai fazer um tratamento também à base de antibióticos. E um dos antibióticos mais prescrito é a azitromicina. E quem vai dizer os dias e a quantidade, logicamente, vai ser o médico. Mas tem que fazer o tratamento. A candidíase não é promovida por um vírus e não é promovida por uma bactéria. A candidíase é promovida por fungos. Geralmente, mulheres têm muitas candidíase. Detalhe, nem tudo, nem homem, nem mulher, nem todas as mulheres que têm candidíase significa que ela tem uma vida sexualmente ativa. Não. Por isso que tem que ter muito cuidado, principalmente com as roupas íntimas, né? Já que fungo gosta de lugares úmidos e quentinhos. E a região da vagina e do ânus e do pênis são regiões propícias a estar quente, úmida e promover justamente esses tipos de fungo que podem aparecer. Então, evitar, né, repetir o uso de roupas íntimas, trocar diariamente, inclusive 2, 3 vezes ao dia, se preciso for, para que venha reduzir os fungos nas regiões genitálias do indivíduo. Também esse fungo ele pode ser promovido, ele pode ser passado de parceiros para parceiros, através da relação sexual, quando não usa-se o preservativo. E existe 2 tipos de preservativo, o masculino e o feminino. Provavelmente vocês já tenham visto. Será que todo mundo já viu o preservativo feminino? Esse aqui é o feminino, ok? Eu vou abrir aqui para vocês perceber, ver aqui. Nunca, quando for abrir, usar um material cortante, porque ele pode cortar o látex do preservativo. Tem pessoas que vai abrir um preservativo, usa os dentes. Também não fazer isso. Não fazer isso, ó. Porque o dente pode perfurar o látex, o preservativo. Tem pessoas que vão usar uma tesourazinha, um canivete, algum material cortante. Nunca utilizar um material cortante para abrir a embalagem do preservativo, seja feminino ou seja masculino. Sempre você vai utilizar a própria mão. O jeito, então, abriu, eu abri aqui a embalagem. Aqui eu vou puxar o preservativo feminino, tá? Ele é maior, lógico, tem outra dimensão.
do preservativo masculino, ó, ele é mais largo, tem uma borda bem maior. Aqui dentro tem um anel de silicone, se você perceber, tá certo? Aqui, ó, nessa parte. E como que a mulher que vai fazer o uso, né? Então, o homem não tem o preservativo, a mulher tem. E como que ela vai fazer o uso? Vai tirar isso antes de penetrar a região da vagina? Não. Ela vai pegar esse anel aqui de silicone e vai fazer um 8, ok? Vai fazer um 8. Todo mundo sabe como é que é um 8. Fez o 8, ela pega aqui no meio do 8, beleza? Isso aqui faz de conta que é a vagina. Ela vai penetrar, tá? A região, ela vai, essa parte aqui, ó, fica externa, fica para fora. Então aqui vai haver a penetração do pênis. Quando houver a ejaculação, ela vai pegar nessa borda aqui, vai puxar, não vai doer porque o anel é de silicone. Ele vai se adaptar. Retira, dá-se um nó, procura um lugar para descartar. Não jogar em qualquer lugar. Porque ninguém sabe né, o ambiente que ali você está ou a contaminação que você pode levar para um determinado ambiente. Mas hoje é fácil. Aqui tem o preservativo masculino. Fácil de se encontrar, né, Ivane? Né, Jane Santos? Você hoje encontra o preservativo em todos os lugares, em todos os ambientes. Desde posto de gasolina a padaria. Até em lanchonete. Posto de saúde, PSF, hospital. Enfim, em todos os becos você encontra. Aí eu me pergunto, por que há tanta ignorância por parte das pessoas de não fazer o uso do preservativo? Ah, professor, não é transar com camisinha, preservativo, é a mesma coisa que chupar bombom com casca. Pois é, pois você não tem amor à sua vida. Porque quem tem relação sexualmente, uma vida ativa sexualmente, que conhece um ali, outro aqui, lá nas esquinas, e o primeiro contato que teve, vai ter sem se prevenir, sinto muito, a vida é tua, então tu fala o que tu quiser dela. Tá? Eu costumo dizer, quer ter relação com qualquer um, sem preservativo, sem camisinha, não sou eu que vou perder meu pênis, não sou eu que vou perder minha vagina, não sou eu que vou perder minha vida, não sou eu que vou perder, seja lá qual for a parte do meu corpo, ou não sou eu que vou perder a vida, não, é você. Entendeu? Ivane Matos, Jana Santos. Só não estou respondendo a vocês aí, porque senão eu perdo o foco, mas depois eu vou fazer os agradecimentos pessoalmente. Então, usar preservativo é fundamental. Eu já não digo para aqueles casais que já vivem casado, que se a mulher, né? Tem uma amiga minha que falou, se eu falar para o meu marido usar camisinha, acabou-se o casamento. Agora, o que me admira muito é ver muitos adolescentes por aí afora engravidando. Aí engravida hoje, amanhã já quer abortar, já quer matar o filho. Tudo bem, a vida é tua, mas tu não tem direito de sair fazendo miséria pelo mundo, engravidando com tantos meios e no outro dia abortando, não. Seja responsável. Seja responsável o homem, seja responsável a mulher. Creide, Daniel, boa tarde. Aprenda a ser responsável. E da mesma forma, para abrir o preservativo feminino, como vocês viram, da mesma forma é o masculino. Não se pode abrir na boca, que corta, pode cortar. Da mesma forma que eu falei do feminino, é o masculino. Rafaela Maria, boa tarde, meu amor. Então você nunca vai usar um material cortante.
uma gilete, um canivete, uma tesoura. Você vai utilizar a força da mão. Ah, mas eu não tenho força não. Não, baixa aí no cantinho aqui que tem um cortezinho e tira o preservativo. Depois que você tirar, tá? Então, esse é o masculino, é. Então, o masculino tem essa pontinha aqui, ó, uma reserva. Essa reserva é para quê? Para que o sêmen seja armazenado, que não seja jogado em qualquer lugar. Então, você vai desenrolar, põe na parte do pênis, né? Lógico, vai desenrolar por completo. Depois que desenrolar, que você revestir o pênis, que fazer o revestimento completamente, essa parte final aqui, ó, ela não, você não vai penetrar toda no pênis. Você vai deixar essa sobra. Por quê? Porque quando ejacular, quando o homem ejacular, é aqui que vai ficar armazenado o sêmen. Depois, retira. Depois que ejaculou, tira, dá um nozinho, procura um lixeirinho para adicionar, para guardar, para não jogar em qualquer lugar. E existem os métodos os anticoncepcionais, que são as vacinas, as injeções, os comprimidos e os métodos contraceptivos. Métodos contraceptivos são as camisinhas masculina e feminina. E os métodos anticoncepcionais são injeções, existe uma diversidade delas. Existe uma diversidade delas que são aplicadas. Tem a de 1 mês e a de 3 meses, né? Que a mulher vai, o seu médico vai consultar e ver qual é a melhor. Tem as pílulas, que tem uma variedade. Então, esses aí são os métodos de anticoncepcionais. E métodos contraceptivos, por exemplo, as camisinhas. O DIU, né? Outro dia eu vou pegar um DIU para mostrar a vocês. Eu deixei na outra casa minha, mas não tem. Que muitas pessoas nunca viram. Eu costumo dizer, é raro, né? Uma coisa que se fala, que muitas mulheres usam e muitas também nunca viram presente, assim, ao vivo não, né? Já viram nem redes sociais. Então, o DIU também é um método contraceptivo que é colocado por um especialista, lógico, que quem só introduz o DIU é o ginecologista, um médico especializado, né, para fazer o procedimento correto. Então, a minha preocupação enquanto professor é, será que os jovens, e não só os jovens, será que as pessoas estão se cuidando como deveria se cuidar? Porque criticar ou dizer assim, eu tenho vergonha, é uma coisa. E você se cuidar é outra coisa. As ISTs eu não vou fazer de conta. Para que tá feio. Você fazer de conta que existe ISTs, fazer de conta que existe DSTs em pleno século XXI. Aí é demais. Aí é tapar o sol com a peneira. E é por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Doenças e doenças. Mas eu não ligo, eu não peguei a AIDS mesmo. Existem doenças e ISTs tão complicadas que causam tantas sequelas, tão quanto o HIV. Por exemplo, a sífilis promove muitos efeitos, causa muito danos. A gonorreia, a crancomole, a Neide, tia Neide, voltei. Muito bem. Então, a crancomole ou crista de galo, ela promove umas verrugas na região peniana.
Aí tem muitas pessoas, né, Joelma Silva, lá, quando eu chegava e dizia, mas qual o nome do pênis? Porque as pessoas têm um tabu muito grande, né? Se eu for chegar e dizer assim, mas eu tô dando minha aula e a gente está estudando o sistema reprodutor feminino, o nome do órgão é a vagina. O órgão reprodutor masculino é o pênis. Isso aí promove, né, aquela estabilidade que as pessoas dizem, que nome, né? Não é vulgar, diferente dos nomes vulgares que as pessoas utilizam para definir o pênis e para definir a vagina. São inúmeros nomes vulgares e que a gente tem que aprender e que a gente tem que se sensibilizar a deixar de ser tão ignorante e passar a utilizar aquilo que é de fato correto, científico. Quantos adolescentes e adolescentes e até pessoas que não são adolescentes, adultos, chega para se consultar, está lá conversando com o seu médico, com a sua médica e não diz o nome do órgão genital correto. Quantas mulheres entram lá no consultório médico e vai conversar com o seu médico e não fala, eu vim porque eu estou com problema na minha região genitália, na minha vagina. Ela não vai dizer o nome vagina. Tem mulher que substitui o nome científico, o nome correto da vagina por um nome vulgar. Tem médico que ele sobe, ele fica em tempo de morrer. Ele espera o paciente sair da sala para ou ir dar risada ou ir chorar. De tanta ignorância. Não precisa aqui eu citar os nomes vulgar que vocês sabem quais são. Há 2 anos atrás, teve uma enfermeira da região que me chamou e disse, professor, isso não é de ciência, né? Deu uma aula dos nomes dos órgãos genitais, porque essa região aqui, os adolescentes quando chegam para se consultar, nunca diz o nome do órgão genital correto, só diz o vulgar. Seja menino ou seja homem ou seja mulher. Mas olhe que situação. Olhe que ignorância. Aí o pai, ele chega, sai da sua casa, vai até a escola, chama o professor e diz, não dê aula sobre o sistema reprodutor ao meu filho e à minha filha. Então, meu senhor, então, minha senhora, dê aula ao seu filho e à sua filha. Ensine o nome correto do órgão genital do seu filho. Ensine, diga a ele que quando se chega no médico, o órgão genital dele tem um nome, que não é aquilo que eles andam falando por aí nas ruas, não. Da forma que ele pensa ou acha, não. Então, meu senhor e minha senhora, mãe e pai, que reclama o professor de ciência, quando está dando uma aula de ciência, ensina a sua filha com que é o nome do órgão genital dela, viu? Correto. Já que o professor ou a professora não pode ensinar, porque a senhora é ignorante, porque o senhor é ignorante, porque o senhor prefere que seu filho e sua filha aprendam errado do que o correto. Porque nenhum professor e nenhuma professora vai se passar, vai estar numa sala de aula para ensinar como transar, não. Esse não é o papel do professor, não. Que professor e professora de verdade não precisa dar uma aula para ensinar a transar, não. Agora é necessário dar uma aula para ensinar como se defender, como se proteger das ISTs, das doenças sexualmente transmissíveis. Para ensinar eles como é
e como se deve evitar uma gravidez. Obrigado, Neide Costa. Obrigado. Parabéns. Ensine. Quando muitas adolescentes de 14, 15, 16 anos engravida, quem ensinou como engravidar, eu tenho certeza, pai e mãe, que não foi o professor e nem foi a professora, não. E também não foi o senhor nem a senhora, não. Se nós ensinamos, educamos, por quê? Porque existe esse quantitativo de adolescente. Obrigado, Wilma. Esse grande quantitativo de irresponsabilidade. Pessoas irresponsáveis. Irresponsáveis. Se eu, professor, dou aula e ensino e ainda estão aprendendo errado, imagine se não existisse aqueles profissionais que ensinasse correto. Então eu espero, e eu sei que vai acontecer, de ainda chegar pais, de ainda chegar mãe, Rodrigo, e dizer, Cosma, professor Noé, eu não quero mais que meu filho, a minha filha, tenha uma aula de ciência que fale sobre o sistema reprodutor masculino ou feminino. Eu posso até parar a aula, viu? Se tirarem da grade curricular do estado e do município e da federação. Porque quem me conhece ou conhece qualquer que seja o professor da rede municipal, estadual, eu nunca vi um professor fugindo dos currículos, dos planejamentos curriculares do município e do estado para ensinar outras regras, outras formas aos filhos de vocês, aos nossos adolescentes. Muito pelo contrário. Tem professores coitados que eles deixam de dar o planejamento deles, de dar as aulas dele com medo, acuado. Existem professores de ciências biológicas acuados com medo dos pais que não dão os conteúdos com medo. Existe. Porque se ele abrir a boca para falar sobre o sistema reprodutor masculino ou feminino, no outro dia chega carradas de pai e de mães na porta da escola. E ainda são pouquíssimas as escolas que nos defendem. São pouquíssimas gestores de escolas, secretários e secretárias, coordenadores e coordenadoras que defendem o professor de ciência quando chega para dar esse conteúdo. A maioria deles correm. A maioria deles deixa o professor se ferrando sozinho. E os pais com a metralhadora lá para fuzilar o professor de ciência que está dando o conteúdo. Tô mentindo, professores de ciência, que se estiver aí, me confirme se é mentira. Me confirme. Admiro muito hoje, concluindo, o Pernambuco hoje é o segundo estado do país com maior número de casos de pessoas infectadas com sífilis. Pesquisa aí, depois me diga se é mentira. Pernambuco, desde 2009, é o estado nordeste, é o segundo estado do Brasil, nem do Nordeste é o segundo estado do Brasil com maior índice de pessoas com sífilis. O primeiro é São Paulo, o segundo é o Pernambuco. Por quê? Porque não está fazendo uso disso aqui, irresponsabilidade. A vida é tua, tudo bem. Mas tem pessoas envolvidas mais. Eu só sei de uma coisa, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E quem ama, se cuida em primeiro lugar. Porque se eu me amo, eu me cuido. Agora, se eu não me amo,
Pode vir o que vir, tanto faz quanto fez. Jane Santos, verdade. Aí eu vejo que o Brasil ainda é um país com 210 milhões de habitantes e com um número de ignorantes elevado ao quadrado. Mas quanto se deveria se investir o que hoje? Na ciência. Pergunta aí na casa de vocês. Faça uma pergunta aí. Principalmente as mães. E os pais também. Que nós que temos filho. Aos adolescentes, se tiverem alguém aí do 8º ano, estudando os conteúdos. Como são as orientações? Como são passadas as informações dos professores para com os filhos de vocês? Pergunte. De que forma? Jusilene Silva falou a verdade, primo. Parabéns. Obrigado, minha prima. A gente tem que falar a verdade. A verdade, Jesus Cristo disse, nunca se omita dela. Fale sempre a verdade, tem que ser dita. Então a gente não pode hoje, eu, enquanto professor, me calar. Aí eu estou vendo que está acontecendo algo errado. E eu não vou me calar diante disso. Ainda além de Pernambuco ser o 2º estado com maior número de pessoas com sífilis, que agora só fala no coronavírus, as outras doenças acabou, né? Acabou não, viu? As outras doenças estão fazendo a festa, enquanto o coronavírus está por cima. Pernambuco hoje tem o maior, aí já vai para o 3º, o maior casos com pessoas infectadas com o vírus do HIV. Sabe que posição Pernambuco está? A nível de Brasil, 4º lugar. 4º lugar, com o maior número de pessoas infectadas com HIV. Com a AIDS. Edilene. Nunca tive orientação, mas eu sempre tento mostrar. Isso, Edilene, muito bem, parabéns. Jana, é isso mesmo, meu amor. Hoje o Brasil é o 4º, não. O Pernambuco é o 4º no maior número de pessoas infectadas com o vírus do HIV, sendo que o maior público de Pernambuco, com maior nível de pessoas infectadas, são casais. Dá para acreditar? Mas como assim? E um casal? Como é que um casal vai transmitir o HIV um para o outro? Usa lógica. Não existe nesse público fidelidade. Em outras palavras, traições. Ou a mulher está em casa lá, lavando, passando, cozinhando, botando tudo em dia, e o homem no mundo, né, fazendo miséria. Ou vice-versa. Ou o homem está lá no seu trabalho, de boa, trabalhando feito escravo, feito cão, e a mulher, né, tome, pá. Eu só sei de uma coisa, que Pernambuco hoje, Marilene, excelente, professor, obrigado, meu amor, Alice Souza. Eu só sei que Pernambuco hoje se destaca no 4º estado com o maior índice de públicos casados contaminados com o vírus do HIV, que poderia ser adolescente, poderia ser jovem, poderia ser os homossexuais, até porque os homossexuais foram, por muitos e muito tempo, né, o auge. Foi tão tal que em 1979, quando surgiu o primeiro registro do HIV, de AIDS, há 42 anos atrás, os primeiros que foram colocados, que foi julgado, disseram, isso aí é doença de homossexual, isso é doença de gay. Foi os gays. Foi aquela miséria que
que botou a AIDS no mundo. Há 42 anos atrás, quando surgiu o primeiro registro da AIDS, foram aquelas misérias, foram elas. Quer dizer, os homossexuais foram julgados, né? Prejulgados. Como se tudo, até hoje, né? Tudo que não presta. Eu não sei ainda como esse coronavírus. Já não disseram que foram os homossexuais que trouxeram? Eu não sei ainda, mas é capaz dele modificar e dizer o primeiro caso foi de um homossexual. Porque a gente vive numa sociedade muito ignorante. A gente vive numa sociedade que, às vezes, a gente diz assim, ah, caraca, é revoltante. A gente vê uma loucura, ah, uma doidiça. Mas sempre teve, professor Noé, sempre teve, realmente. Adão e Eva já começou a doidiça, não foi lá no, lá no paraíso. Já começou tudo errado. Não sei pra que foi que a Eva foi comer aquela maçã, não, viu? Ela podia ter ficado quieta. Oh, meu Deus, ela poderia ter provado outra fruta. Né? Um morango, uma cereja, uma manga, uma jaca. Aí ela foi provar maçã. É incrível, né? E outra, pessoal. Se as ISTs, viu? ISTs. Que é isso aí, professor? Infecção sexualmente transmissível. Isso aqui, ó. ISTs. Infecção sexualmente transmissíveis. DSTs. Doenças sexualmente transmissíveis. São passados de pessoas para pessoas através dos atos, em sua maioria, sexualmente, sem se prevenir. Aí não se previne. Aí o outro se ferra, aí o outro se ferra e vai passando para o outro. Né, Flávia? Flávia tá dizendo, tu é top. Top é você, meu amor. Edilene, você tá falando certíssimo, professor. Parabéns. Pouco tem essa iniciativa para falar. Obrigado, meu amor. Obrigado. Flavinha, tu é um anjo. Ana Cristina, boa tarde, meu amor. Então, continuando, é Ana Cristina, a minha cabeleireira, minha gente. Ela é excelente cabeleireira. Mora lá na Coab. Eu sou apaixonado. Aninha, tomei banho de chuva hoje. O cabelo tá aqui belíssimo, pleníssimo. Sem dar escova, sem dar chapinha. Só shampoo, lavei e chuva, tá? E tá assim, tá belíssimo ainda. Imagina quanto eu hidratar. Neide Costa, meu orgulho, Veite também, tia. Então, eu quero concluir e eu quero que quem esteja, eu peço para vocês, meus amigos, não sair daqui a 2 minutinhos antes disso. Eu quero concluir com uma citação. Primeiro, ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, só existe ainda porque existe pessoas irresponsáveis. Enquanto existir pessoas irresponsáveis, vai existir as ISTs. É lamentável. É lamentável no mundo que nós vivemos ainda as ISTs ser predominante. Aí Ana Cristina diz, muito bem, passar na cara mesmo, o povo é muito irresponsável. Sim, Ana, eu acredito que o meu papel, aquele juramento que eu fiz no dia da minha formação, eu tenho que cumprir. E eu tenho que cumprir que o papel do professor é o papel do formador, formador de opiniões. O professor ele não tem o papel de orientar, que não existe ninguém desorientado, não. Não existe ninguém doido no mundo, não. Se eu fizer, é porque eu sou sã consciente do que eu estou fazendo. Eu sou.
Eu tenho que me sensibilizar. É diferente. E o meu papel de professor é formar, mostrar, transmitir os meus conhecimentos para juntar e fazer a diferença. Eu ensino aquilo que eu aprendi. Quer aprender não comigo? Não, não. É um problema seu. Quer aprender da minha forma explicativa? Não, não. Problema seu. É um direito teu. O corpo é teu, faz do jeito que tu quiser. Obrigado, Cosma Araújo. Estou gostando da sua live. Tem que falar mesmo, pois as doenças estão aí. E nós temos que se prevenir. Corretamente, minha amigona Cosma, lá de Orobó, que amo muito, te amo, meu amor, também. Aí, Ana Cristina, obrigado, meu amor, amo você, também te adoro muito. Aí o corpo é teu, aí tu faz o que tu quiser, tu faz. Isso eu falo, minha gente, isso eu falo para os meus alunos, isso eu falo para os meus amigos, isso eu falo para todos. Aquilo que eu aprendi na minha formação, cientificamente eu vou transmitir. Tu quer conhecer a verdade? Tu quer aprender? Tu aprende. Tu não quer? Ó, tô nem aí não. Eu disse no início. Quer usar camisinha não, meu amor? Tu vai pra uma festa, tu tá pensando que vai ter. Ah, mas eu conheço. A menina, né? Ah, eu conheci um boyzinho, bonitinho, limpinho, cheirosinho. Só cheirava a Natura, a Boticário, enfim. Uma coisa linda, maravilhosa. Eu fui, transei linda com ele. Eu fiz amor e não usei camisinha. É? Vocês acham que uma pessoa que tem IST vai ter uma faixa? Ele vai botar uma faixa. Eu tenho IST. Eu tenho. É? Ele tem uma faixa? Tem não, vi, mo. Tem não, vi, lindo. Igual a Aninha. Ô, Aninha, permita falar tuas frases. Tu vai morrer, vi, mo. Tu vai morrer com rabo podre, vi, mo. Tu vai pegar uma gonorreia, uma sífilis, um cranco mole, a bexiga toda. Continua. Quantos não já morreram? Tu não vai ser o primeiro nem a última, não. Continua. Continua. Aí o boyzinho, o menino, eu achei. Ana Cristina, tem não, linda. Né, Ana? Aí o boyzinho foi pra uma festa lá, ele sai de Bom Jardim, vai lá pra Aroeira, Campina Grande. Um exemplo, um exemplo. Aí chegou lá e encontrou uma boizinha linda, maravilhosa. Ele saiu lá pro Recife, lá pra Caruaru. É? A menina toda gostosinha, empinadinha, bonitinha e tal. Aí eu conheci ela, tava lá, tomei uma cerveja, bebi. Tava muito louco, muito louco. Aí eu transei. Eles dizem, né? Transei sem camisinha mesmo. Ela é muito cheirosa, muito bonita. Cuidado, viu, amor? Cuidado, que ainda eu tenho outra estatística para falar para vocês. Se for mentira o que eu tô falando, depois entra aí nesse vídeo meu e escreva assim: professor mentiroso, professor que não sabe de nada. Pode escrever. Depois que eu terminar de falar, pode pesquisar. Se for mentira, escreva lá. Me desafie. Você que anda colocando seu penizinho em todas as regiões do Brasil, viu, lindo? Pernambuco é o estado que mais tem homem com amputação de pênis da glândula peniana. Não é grande não, não é grande não, é a glândula. Aquilo que vocês chamam de cabeça. Cabeça do pênis, né? Já que tem muitos homens que não dão o nome pênis, de outro nome vulgar, mas aquilo que vocês chamam de cabeça, é cabeça não, viu, amor? É a glande do pênis. E Pernambuco é o estado do Nordeste com o maior número de homens com amputações de glande peniana devido à falta de higiene.
ainda além de tudo, a falta de higiene. Ainda além de ter relação sem a camisinha, sem o preservativo, não se higieniza. Que nojo, né, cara? Que nojo. Vocês sabiam, Ana? Ana diz, nessa safadeza fica grave e depois joga as crianças no lixo. Isso mesmo? É isso que está acontecendo. Além de pegar gonorreia, sífilis, cranco mole, cranco duro, candidíase, HIV, engravida, joga as crianças, aborta e faz miséria pro mundo por falta de responsabilidade. Responsabilidade. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Aí diz, ah, mas o corpo é meu, a vida é minha. Se fosse só tua e não envolvesse outras pessoas, eu dizia parabéns, viu? Né, Maria Josélia? Ana Cristina, não se leve. Jamire Silva, se fosse, era bom. Aí eu vejo aí o número de coisas ocorrendo, acontecendo, coisas nojentas, que deveriam ser evitadas. Aí vem. Aí o que me revolta, pessoal, o que me revolta é quando eu falo a verdade nas minhas aulas, seja online, seja presencial. Márcia de Andrade, eu te amo, Márcia! Eu amo essa molecada também. O que mais me revolta, Márcia, é quando eu, professor, estou dando minhas aulas dentro do contexto correto. Aí vem o indivíduo e diz, você está ensinando errado, eu não quero que você ensine isto ao meu filho e à minha filha. E ela, e o filho e a filha fazendo miséria pelo mundo e não quer levar em conta, não quer aprender o que o professor está ensinando. Pergunta aí a alguns de vocês, Jacilene Soares, boa tarde. Pergunta a alguns adolescentes aí, se eles sabem alguns definir. Pergunta, ô filho, tu que tá no 8º ano aí. A AIDS, quem causa AIDS? É uma bactéria, um fungo ou um vírus? Célio Mendes, boa tarde. Se o teu filho ou a tua filha responder que é um vírus, parabéns para ele, para ela. Pergunta ao teu filho, à tua filha, se a candidíase, Ana Cristina, quem provoca é um vírus, uma bactéria ou um fungo. Ainda tem mais, protozoário. Mas no momento vou ficar esses 3. Se ele dizer que a candidíase é promovida, é causada por fungos, dá parabéns para ele, para ela. Entendeu, Ana? Porque existem doenças causadas por vírus, fungos e bactérias. Assim como a sífilis é por bactéria. Existe, por exemplo, HPV, bem parecido com HIV. HPV é por vírus. Inclusive, acredito que quem tem filhos adolescentes já deve ter tomado vacina de HPV para evitar o câncer do colo do útero. Ana Cristina, fungos, muito bem. Fungos é o que promove a candidíase, né, Ana? Márcia de Andrade Melo, você é demais, meu amigo. Mas quem é demais? Vocês que para mim são as melhores, são os melhores amigos. Vocês que estão aí na minha live, eu tenho um carinho, um amor tão grande por vocês, que eu vou dizer, como é grande o meu amor por vocês. Fica aí essa coisa, sabe que eu tô longe. É Roberto Carlos. Se eu fosse viver de cantar, eu ia morrer de fome, meu irmão. Ainda bem que o professor sabe dar aula. Ana Cristina, não é brincadeira não, meu pai. Então, minha gente, então aqui, ó, concluindo, que desde hoje que eu concluo e não termina, tá? Eu espero que vocês tenham visto aí, né, Carmen,
o preservativo feminino, de que forma, como é usado, tá aí no início da live, o preservativo masculino, o que é anticoncepcional, o que são contraceptivos, eu diferenciei um do outro, doenças causadas por bactéria, aí tem na live, doenças causadas por fungo também tem na live como exemplo, e por bactérias e vírus, e então é isso que eu tinha de transmitir para vocês, passar para vocês. Quem tem seus adolescentes, né, Silene Barbosa, tu arrasa, amigo. É Marli Braz, boa tarde. Então, tudo isso que nós tivemos, esse bate-papo nessa live, que vocês tenham absorvido, que vocês tenham adquirido conhecimentos, e é isso. Então, qualquer dúvida, eu estou aqui, professor Noé, professor de Ciências Biológicas. Pode entrar em contato lá no meu privado, no meu message, no meu zap. Quem não tem, entra em contato no message aqui. Eu também deixo o meu zap e tiro algumas dúvidas naquilo que tiver ao meu alcance. Jaciara Fonseca, boa tarde já. Edilene, esse é brincadeira, eu tô ligado, Edilene, relaxa. Tá bom, meus amores, então fica com Deus. Tenha uma boa tarde, que agora eu vou tomar um banho e vou tomar um chazinho da tarde, comer uma bolachinha porque deu fome, porque eu falo com força, meu irmão. Tá bom, minha gente, então, ó, fica com Deus. Tchau.